Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda, falando do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Ainda no capítulo 4, da pluralidade das existências, estamos tratando do tema parecências físicas e morais. Na questão número 211, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente se gêmeos, ou seja, se referindo a maior parte em gêmeos, né? E eles respondem da seguinte forma: são espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Essa foi a resposta dos espíritos. Vamos aprofundar um pouco no comentário que o Espírito Miramês faz sobre esta questão, né, de irmãos gêmeos. Se chama assim, semelhanças de caráter. Em muitos casos, os irmãos gêmeos são espíritos simpáticos, que se unem por analogia de sentimentos. Porém, nem todos são assim. Pode acontecer o contrário, serem espíritos inimigos que a justiça divina faz se reencontrarem na formação biológica, no sentido de que se processe o perdão com mais eficiência. Ou seja, estando muito próximos, né, obviamente, esses dois espíritos precisam se entender. Na teoria, óbvio que existe o livre-arbítrio. Eles podem, né, durante a jornada da existência, não conseguirem vencer algumas indiferenças ou diferenças que têm. Por isso que às vezes o irmão está se referindo que às vezes pode ser o contrário. Se unem ali justamente para que os dois possam, né, conviver mais tempo junto em função da questão física, né, e consigam ali fazer aparar as arestas, ou seja, né, se reconciliarem naquela determinada reencarnação. Continuando, os gêmeos, por vezes, têm semelhança de caráter, sendo que não devemos generalizar esse fato, porque em outros casos são completamente diferentes em matéria de conduta e mesmo em semelhança física. São espíritos e cada um é, pois, um mundo à parte, com os seus pendores e atividades em busca da luz. Ou seja, somos todos criados simples e ignorantes por Deus e temos o livre-arbítrio. Nas nossas sucessivas jornadas, temos as nossas provas e expiações. Cada um de nós carrega por si só as suas experiências positivas, as suas experiências negativas e as necessidades, né, de reparar os equívocos, os erros cometidos, né, em outras existências. Por essa razão, somos seres buscando essa luz e temos, né, momentos diferentes, porque a cada um é dado conforme as suas obras, né? O espírito evolui por vontade própria, por determinação, né? Quando ele se desperta da necessidade de fazer o bem, de ser um espírito de luz, ele precisa caminhar nessa direção. Ele precisa pensar no próximo, ele precisa pensar na família universal, não somente em si mesmo, né? Naquele pensamento egoísta, individualista, né? Onde a maior parte das vezes, né, nós sabemos que é o orgulho que impera. Por essa razão, nós temos as nossas necessidades evolutivas e precisamos, né, de acordo com as provas e expiações, ir melhorando, né? Bom, procuremos alertar os pais e parentes dos mesmos para estudarem este fenômeno, ampliando seus conhecimentos de psicologia, para entender os seus deveres ante estes companheiros que nascem juntos, sob o tacão do mesmo signo. São geralmente almas que precisam de ajuda dos pais, parentes e mesmo amigos, no afã de se libertarem das suas velhas dívidas que se escondem no clima do orgulho e do egoísmo. Sendo o lar uma escola, os pais são os professores que devem compreender a situação e as necessidades desses alunos repetentes em busca de notas de luz para a paz da consciência. Ou seja, todos nós temos necessidades. Óbvio que, se recebemos em nosso lar um determinado filho ou filho que é gêmeo, temos ali que entender que existe um porquê daquilo. A divindade, ela é perfeita, então ela jamais se equivoca. Se existe ali uma união, é porque alguma coisa juntos os dois precisam passar. E isso, com o passar dos tempos, né, eles propriamente vão se descobrindo a necessidade de estarem mais próximos. Porém, existe o livre-arbítrio. Durante a existência, as decisões, as escolhas podem ser diferentes. Se este for o caso,
novamente terão que, de alguma maneira, né, se reencontrarem para acertar as diferenças, porque às vezes um irmão gêmeo vai para um determinado país, um determinado lugar, fica distante do outro. Mas pode ser que antes disso eles tiveram uma passagem reparatória, né? Ou seja, tudo tem uma razão de ser. Ninguém herda caráter dos pais, nem tampouco dos ancestrais. No entanto, pode condicionar as qualidades morais, principalmente deles, na esteira do tempo. Eis porque devem os pais procurar aprimorar a conduta, sendo que a vivência evangélica irradia e penetra em todos os sentidos nas almas, principalmente nas que se encontram em caminho conosco. Tal não acontece com a semelhança física, que é um fato dentro da lei biológica, né? Se referindo aqui que as almas elas podem ter afinidades por razões, né, de convivência, seja nesta encarnação ou em existências anteriores. A questão biológica não está ligada ao espírito, porque a biologia vem do corpo, né? Então você tem uma aparência física, mas essa aparência física não quer dizer que você tenha as mesmas aparências morais, porque isso é do espírito. O espírito que vai buscar, que vai aprender, que vai buscar se desenvolver nisso, né? Os pais podem fazer muito por seus filhos, no que tange a vida moral dos tais, dependendo da vida que levam no dia a dia. Pelo esforço dos genitores em viver melhor, atraem as bênçãos de Deus na visibilidade do coração. Tornamos a dizer, e não nos cansamos de repetir, que o culto do Evangelho no lar é uma bênção de Deus em favor de todos os familiares. Ele predispõe os espíritos que ali residem para a libertação dos instintos inferiores, capacitando a alma à integração dos conceitos de Jesus. Olha que informação importante. O Evangelho no lar, né, traz toda este benefício para o lar, de todos os integrantes, não somente daqueles que o realizam, mas principalmente dos espíritos também que convivem conosco naquele lar, né, trazendo um lar mais harmônico, preparando, né, para que aqueles que ali convivam recebam também as instruções, se libertando, né, da ignorância, né, das suas necessidades evolutivas. Mesmo que nasçam em nossos lares filhos que trazem no corpo o estigma da deformação, não pioremos a situação, blasfemando como sendo azar ou castigo. Tudo isso é experiência na sequência da vida, testando o que já aprendemos nas lutas que temos empreendido. Tratemos todos eles como filhos do coração. Amemo-los como os outros, que no amanhã poderemos passar pelas mesmas experiências deles, pois os processos de despertamento são para todos. Olha, realmente, né, nós não sabemos o que o futuro nos espera, então nós devemos amar a todos como se fosse um só. Por quê? Porque somos filhos de Deus, somos todos irmãos perante, né, a criação divina. Então, se hoje recebemos em nosso lar ou convivemos com uma pessoa que se encontra nessa condição, amanhã também poderemos ser nós, e nós queremos receber o mesmo tratamento de amor, de igualdade e de bondade. Então, para isso, nós devemos ter esse pensamento universal, porque somos todos espíritos, estamos ali ocupando um determinado corpo, com uma determinada, de repente, necessidade específica, mas porque aquilo faz parte do processo reencarnatório para aquele espírito que veio, de repente, para resgatar alguma situação. Não fiquemos exibindo filhos sadios ante os epiplégicos, se referindo aqui àqueles que têm algum tipo, né, de paralisia, alguma coisa que possa estar sendo uma necessidade específica, né? Pois os que se encontram naqueles corpos deformados são espíritos iguais a todos nós, feitos por Deus, portanto, perfeitos na sua intimidade, porque Deus, sendo perfeito, nada iria criar algo com a marca da imperfeição. Óbvio, né? Nós estamos passando por situações que é para nossa melhoria. O corpo físico, ele não está direto ligado ao espírito. O espírito, ele é criado por Deus, simples e ignorante. O corpo, às vezes com limitações ou com algum tipo de necessidade ou deformação, isso tem a ver, muitas vezes, com a necessidade evolutiva do espírito. Ele precisa passar por aquilo para resgatar algum erro cometido em vidas anteriores. Agradeçamos à luz divina pelas oportunidades que temos de trabalhar em favor dos que sofrem e choram. Cooperemos com eles nas suas transformações, que a paz crescerá dentro da nossa consciência.
Devemos visualizar somente o bem da humanidade. E quando chamados a servir, onde quer que seja, entregamos a Jesus todas as nossas possibilidades, que acumulamos por amor à causa de Deus, pois é somente o amor na pureza que o Mestre nos mostrou. E assim termina o comentário do Espírito Miramês sobre essa questão 211. Então veja, fazendo aqui um breve resumo, embora acho que o comentário do Espírito Miramês foi bem abrangente, trouxe vários ângulos, né? Mas nós temos a família espiritual, a família consanguínea. Ou seja, a consanguínea tem a ver com a questão física, né? Estamos ali, fomos sendo recebidos por um pai, por uma mãe, ou né, de uma forma geral, né, por algum cuidador, o cuidador é aquela pessoa que nos recebe, nós viemos através do corpo físico, então temos semelhanças físicas porque é uma questão biológica. Essa é a família consanguínea, o pai, o irmão, os primos, os tios. Mas a família espiritual ela é bem maior do que isso, ela começa antes de nós reencarnarmos aqui no mundo físico. Por quê? Em outras existências, nós, espíritos, já passamos por diversas experiências. E muitas vezes, nessas experiências, tivemos o contato com diversos espíritos. E isso nos trouxe elos, tanto positivos quanto negativos. Então, quando o espírito gêmeo tem ali personalidades parecidas, comportamentos parecidos, esses espíritos às vezes já tiveram ali vivências anteriores, tiveram muitas coisas em comum. Então, esse é um elo positivo. Porém, também pode ser que esses espíritos em vivências anteriores tiveram desafetos, desavenças, situações que ficaram pendentes. Então, por essa razão, se dá a oportunidade para que eles possam estar mais próximos e que com esta proximidade reviverem aquelas pendências que ficaram. E ali, é óbvio, né, são comportamentos, personalidades diferentes que estão próximos e vão ter mais contato, então vão ter a oportunidade de se reconciliarem ou passar por alguma provação específica para aqueles espíritos que vieram ali como gêmeos. Nem sempre os gêmeos são espíritos que têm personalidades parecidas. Pode acontecer o contrário, como acabamos de citar aqui agora. Mas, na maior parte, né, os gêmeos possivelmente já tiveram passagens anteriores em situações, né, em que a família espiritual, né, como nós convivemos com muitos espíritos, então isso facilita, então, quando eles estão próximos, né, tem essa questão do pensamento, da afinidade e tudo mais. Mas enfim, o importante é sabermos que nós somos filhos de Deus, criados por Deus, e se estamos passando por alguma situação, seja ela uma situação de positivo ou negativo, temos que refletir o que aquilo está trazendo para nós. Por que aquela situação conflitante, aquele momento difícil está vindo para nós. Então devemos refletir sobre isso, pedindo através da espiritualidade amiga que nos dê paciência, resignação, porque se é algo que temos que passar, que passamos com inteligência, aproveitando aquela experiência. E se pudermos mudar aquilo para melhor, vamos buscar através da nossa inteligência, através da inspiração desses espíritos que nos acompanham, a passar por isso, né, com muita dignidade. Ok? Eu acho que foi uma lição muito oportuna, trouxe um ponto de vista bem interessante, que nós possamos refletir sobre isso. Mais uma vez, eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.